Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, palestrante, filósofo, estudioso nas energias de todas as grandes escolas iniciáticas aí. E hoje ele vai nos brindar com uma palavra muito legal, Alícia, Aletheia ou Aletheia. Daqui a pouco ele tá aí para explicar pra gente. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli. Pensando nesse dia que fez um calor até, só que agora tem mó vento aqui e eu preciso me poupar, porque a minha voz tem que funcionar, né? Bem-vindo, tudo bem, Ale? Olá, Carmen, tudo bem? Boa tarde. Tudo Como é ótimo, e que você você? está? Tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo. Aquele boa tarde para os nossos amigos e amigas da Pax Universal. Nesses tempos que eu sei que você está muito feliz, temperaturas subindo, essa energia irradiante do sol, e a gente Com deseja essa certeza. energia para todo mundo que se liga sempre aqui com a gente às 17 horas, para a gente aquecer também a nossa alma, a Ah, cultura, importante, né? nossa, com certeza, né? É muito legal começar a semana aprendendo um monte com você, né? Olha, Com você é campeão dessas palavras, assim, totalmente diferentes, né? Fala sério. Com certeza. Essa palavra foi interessante que é, ela é algo tão importante, só que para a gente entender o tema de hoje, a aletheia, né? A gente vai, Aletheia. a gente vai começar por uma outra historinha, né? E aí já nós vamos chegar nesse entendimento, né? Na Bíblia, no Evangelho de São João, no capítulo 18, versículo 38, é um versículo muito longo, é o momento em que Pilatos está conversando com o Mestre Jesus o Cristo. E nesse versículo tem um momento que Pilatos pergunta: o que é a verdade? E é muito interessante porque a gente procura na Bíblia, Carmen, pela resposta, né, que o Mestre Jesus o É. Cristo deu, e a gente não encontra. Porque ele não responde nada. Ele fica completamente em silêncio. E aí a questão é, será que ele não sabia o que era a verdade? Ele não apenas sabia, como ele era a própria verdade Sim, manifestada na claro. Terra. Mas por que não há uma resposta? Porque provavelmente a estatura, o grau de consciência que Pilatos possuía não iria permitir Pilatos compreender a resposta que o Mestre Jesus desse. Então, em alguns momentos, é melhor se calar quando algumas perguntas, né, são formuladas para nós. Às vezes é bom a gente até imitar esse bom exemplo do Mestre Jesus, o Cristo. Mas a questão, ela fica sem resposta. O que é a verdade? E a partir do momento em que não existe uma resposta, o gênero humano ele tem uma tendência a especular, uma tendência Sim, a procurar, né? E as pessoas procuram pela verdade desde que o mundo é mundo. E essa busca é. ainda continua. E aletheia é a palavra grega que justamente tem a ver com verdade. É uma palavra, Verdade. uma palavra bem interessante, né? Ao Então, invés de você escolher, vamos falar sobre verdade, você resolve colocar o termo em grego, aletheia. Também justamente, é super. é para tornar a tua segunda-feira mais divertida, né? A Com gente, certeza. Não, eu adoro essa história de suspense, né? Fica sempre aquela onda energética misteriosa. Você que adora essas coisas, né? Expert em mistérios, tudo de bom. com certeza. Ah, eu fico feliz, né, que você adora, porque a aletheia é só o começo. Você vai ver as palavras que vêm por aí. Aí tem episódio um, 2 e 3. Você vai ver as palavras que vêm por aí. Não tem Mas problema nenhum. A gente não é está muito brincando bom. de porca, eu não vou perder. Claro. That's Nem, okay. nem de mímica, né? Nem de mímica, então tá Não, tudo bem. mímica, então, nem pensar com essas palavras, imagina. Já pensou tentar fazer aletheia em mímica? Não dá nem para imaginar Não, como nem começar, né? É muito interessante que sem chance.
o aletheia, você tem o termo a, aí espaço, lete, alete. A quer dizer negação. A Negação? é a negação. Ah, E lete, L-E-T-H-E, L de lata, E de elefante, T de tatu, H de hoje, E de elefante. uhum. Lete quer dizer esquecimento. Então, Ah, olha que interessante isso. Aletheia representa verdade, mas sim. aletheia também tem a ver com a negação do esquecimento. Mas o que nós temos que negar? Nós temos que negar aquilo que nos temos esquecido se quisermos chegar à verdade. E o que nós temos nos esquecido? Que essencialmente o gênero humano é Deus. É. Quando você deixa de negar a divindade interior, você se aproxima da verdade. Sabe uma outra coisa, Carmen, que a gente achei tão legal esse negócio de negação do esquecimento, né? Uma outra coisa que a gente tem que deixar de negar, a nossa filiação divina. Quando nós entendemos que somos filhos e filhas de Deus, não apenas numa frase, como às vezes até o pessoal por brincadeira fala, né? Ah, mas eu também sou filho de Deus. Não, vamos assim pronunciar então de maneira correta. Também eu sou filho de Deus. Olha a importância do eu sou. Quando a gente deixa de negar a nossa filiação divina, também nos aproximamos da verdade. Então, isso é muito interessante. A negação, lete, esquecimento. Temos que é, deixar de negar, né? Coisas que temos nos esquecido há muito tempo nesse planeta e começar a aceitar novamente essas coisas e aí poderemos nos aproximar da verdade. Na Sim. Grécia, esse termo aletheia era tão sério que para os gregos, para alguns, era uma deusa. Então havia uma divindade que eles chamavam de Olha só. aletheia, para outros era um daemon, para outros era um espírito que encarnava, personificava verdade e sinceridade. Então aí também já entra uma outra palavra, a palavra Sinceridade. sinceridade. Então, além de um conceito filosófico, era uma própria divindade. E como divindade é muito interessante, porque a mitologia, o que é muito legal a gente observar nos deuses, é que sempre, em qualquer panteão, sempre existe um deus ou uma deusa, mas existem adversários desses deuses, né? É como hoje em dia, cara, aqueles filmes que a gente assiste da Marvel, né? Que cada herói tem o seu vilão, né? Então tem um herói e tem um vilão. Mas essa história é muito antiga. Em todas as mitologias do mundo, você vai entender a ideia de dualidade, a ideia de Sim. forças que se contrapõem até para que haja equilíbrio no universo. E é muito Uhum. interessante porque a Aletheia, já que ela é uma divindade, já que ela é o próprio espírito que personifica a verdade e a sinceridade, contra quem ela combate? A quem ela se opõe? Olha que interessante, né? Os adversários dela. Ela se opõe a um adversário chamado Dolo, com D de dado, D-O-L-O, dolo. Dolo. Dolo é uma palavra que quer dizer trapaça. Né? Trapaça. É um dos adversários de Aletheia, é o dolo, que também encarnava as qualidades trapaceiras lá para os gregos. Né? Mas ela também se opõe ao apate. Apate. A Apatê. é apate.
A, P de pato, A, T de tatu, E de elefante. Esse apate, ele é o engano. Então, apate, Engano. engano, né? E ela tem um terceiro inimigo. Se ela fosse, né, uma heroína, e de certa maneira para os gregos ela era uma heroína, os É. heróis normalmente têm um inimigo contra. Ela tem três, né? Ela tem o dolo, que é a trapaça, apate, que é o engano, Apate. e pseudeia, com P de pato. P de Ah, pato, S de sapo, E de elefante, U de uva, D de dado, E de elefante, I de isso, A de amor. Pseudeia. Pseudeia, o que é pseudeia? É a mentira. mentira. Nossa. Mentira. Então, Para de falar pseudeia. pseudeia, né? Pseudeia. É muito interessante porque são Gente, três forças que vão se opor à aletheia. E a aletheia, ela incrível. luta contra dolo, a trapaça, apate, o engano, e pseudeia, mentira. Pseudeia, mentira. É. Até uma coisa interessante, a gente tem aquele termo, né? Apático, né? Uma Apático, pessoa é. apática, aí a gente começa a se imaginar a origem das É, palavras, e aí você vai chegar a é. conclusões muito interessantes, né? Porque a apatia, ela também tira qualquer ânimo da pessoa em relação à busca pela verdade. Então tem umas relações muito interessantes. Sim. Gente que não consegue passar, infelizmente, às vezes, sem contar uma mentirinha. Então tá andando de mão dada com pseudeia. E o dolo, né? O dolo que é mais... tem o dolo, ele é esse aspecto de trapaça. Nós tínhamos lá É. na Grécia um deus que é bem interessante, a gente já falou dele aqui, que é o Hermes, que é maravilhoso, porque Hermes é conhecimento, Hermes tem a ver com gnose, expressão, comunicação, mas o Hermes, ele era meio dual, porque ele também podia ser trapaceiro, ele era o patrono dos Eu ladrões, creio. né? Ele também podia ter um ladinho meio de trapaça, né? Ele era muito astucioso, né? Então a gente vê, fica aí para a gente refletir, porque hoje em dia é impressionante que os gregos eles já se preocupavam com isso lá atrás, mas se nós formos analisar o mundo de hoje, quanto dolo existe nesse mundo? Traduzindo, quanta trapaça, sabe, Nossa, aquela necessidade, em vez de auxiliar o próximo, enganar o próximo, pois é. né? Quanto apate, quanto engano no mundo atual, quanta pseudeia. Mentira, então, nem se fala. Mas a gente tem que se apartar, no sentido de se afastar de tudo isso e temos que nos unir à aletheia na nossa busca pela verdadeira verdade. Então é bem Sim, olha, interessante isso. Agora, a olha. história, hoje está bem poético, bem filosófico, né? O nosso bate-papo aqui. Tem uma ode olímpica. O que é uma ode olímpica? É um poema olímpico, né? Então, havia um poeta grego chamado Píndaro. Píndaro era o nome dele, e ele, nos poemas, ele fala sobre a Aletheia. Ele sempre cita. Esse poeta, ele falava que a Aletheia era filha de Zeus. E ele tem uma frase, Píndaro, quem quiser pesquisar, ele está por volta de 522 a.C. a 443 a.C., mais ou menos o período que ele vive, né? 522 a.C. a 443 a.C. Ele foi um poeta grego, autor dos chamados epinícios ou odes triunfais, né? Os poemas, né, triunfais, por assim dizer. Agora, tem uma frase
desse poeta chamado Píndaro, que ele fala: homem, vírgula, torna-te o que és. É uma frase dele. Homem, vírgula, torna-te o que és. E ele falava que, além de ser filha de Zeus, a Letéia, ela é o começo de uma grande virtude. Então, além de ser filha do Todo-Poderoso do Olimpo, Sim. ela também é sempre o começo de uma grande virtude. Ele estudou em Delfos, que era um grande centro de conhecimento, até Sim. famoso, né, pelo oráculo de Oráculo. Delfos. Eu E tive lá. Yes. você teve lá. E é Lá. interessante a frase que ele nos traz: homem, torna-te o que és. E aí a gente pode ter uma reflexão. Em verdade, quando a gente fala homem, claro que estamos falando de gênero humano. Em verdade, o que o homem é? O homem, ele é o seu maior desconhecido. O homem é o maior desconhecido de si mesmo. Por isso, em todas as sociedades secretas, seja do Ocidente ou do Oriente, quando você ingressa, você vai sempre se deparar com três questões: quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu Eu vou. vou. Porque a partir do momento em que a gente se concentra nessas três questões, a partir do momento em que buscamos o autoconhecimento, visando responder essas três questões, começamos a nos tornar o que, em verdade, em aletheia, nós somos. E o que, em verdade, nós somos? Deus. O Deus do nosso coração, o Deus da Sim. nossa compreensão. E é muito interessante porque, como o Píndaro ele estudou em Delfos, lá no oráculo de Delfos havia uma frase muito famosa que é: homem, conhece-te a ti mesmo. A partir do momento em que conhecemos a nós mesmos, começamos a nos tornar o que, em essência, nós já somos, mas temos nos esquecido. Sim. E quando a gente se esquece, é que a gente comete um monte de dolo, um monte de apate, um monte de pseudeia. Quando nós nos esquecemos, né, que essencialmente nós somos divinos e que o mesmo Deus que habita em mim habita no meu próximo, nós podemos cometer absurdos que não É. cometeríamos se tivéssemos consciência dessa essência divina. Com Então certeza. é bem interessante quando a gente vai para esse povo grego, esse entrelaçar de ideias filosóficas, né? É muito legal. Se bem que meu pai ele falaria assim, né, Camila? Ele diria: você o conheceu? Ele falaria: não, você consegue entrelaçar. E até entrelaçar a nossa cabeça também, porque você vai relacionando tudo, juntando tudo, e aí acaba saindo sempre no final, graças aos deuses e deusas do Olimpo, um bem bolado, né? Para a gente refletir e evoluir. É verdade. Um beijo para o seu Oswaldo, no outro plano Sim, de luz. com certeza, com certeza. Mas olha, Agora, sabe o que eu estou imaginando? Você imagina nós vivendo nessa época do passado, é, falando esses termos todos assim, tão diferentes, né? é, Hoje em dia, uma palavra mais rebuscada, a moçada não tem nem noção o que que você está falando. Você já viu que eles inventam um monte de gíria? Eu, quando ouço, às vezes, a minha sobrinha de 20 anos, eu não entendo o que ela está falando. Eu fico eu já, imaginando essas palavras aqui, ó, é, inseridas no nosso vocabulário nos dias atuais. O que que você acha? na verdade, nós temos até, é muito bom você abordar essa questão, que tem super a ver com o tema de hoje, que é a Aletheia,
Nós temos um problema atual muito sério e ele é global com relação à comunicação, com relação à expressão. Sim. Quando você começa a ter um excesso de gírias, e hoje, Carmen, a gente tem as gírias, mas nós estamos indo para algo um pouco mais complicado que isso, que quando as pessoas se comunicam, principalmente por celular, até por computador, elas nem falam, porque elas começaram a abreviar as palavras, né? Então, por exemplo, tem a gíria tá ligado. Hoje Tá ligado. o pessoal escreve TLG. Ah, é? Não, o pessoal não escreve mais, né? O termo, né? Se a gente fosse deixar um pouco mais formal e rebuscado, seria assim: você está ligado, né? Você vê que ligado aí já é uma gíria, mas de você estar Você ligado compreendeu. passou para tá ligado. E hoje em dia não é nem mais estar ligado. Quando vão escrever, escrevem TLG. E eu que me Nem viro para sabia. entender que isso quer dizer tá ligado. Agora, se eu não tenho noção do que isso quer dizer, só que tem um momento, isso já é atual, que nem estão mais escrevendo nas redes sociais, estão colocando os famosos emojis, as carinhas. Ah, E eu preciso entender o que aquela carinha, e tem milhares de carinhas, mas o que aquela carinha significa. Então, eu estava pensando outro dia, eu falo, gente, eu acho, claro, né? Pena que nós é no mau sentido, né? E lá no passado eles eram no bom sentido. Mas eu é. acho que de uma maneira muito estranha, no mau sentido, nós estamos regredindo ao passado. Porque esse negócio de ficar colocando carinha, mãozinha, florzinha, bichinho, e a pessoa escreve uma linha inteira com aquilo, qual que é a diferença disso e do que a gente tem nas paredes lá do Egito Antigo? A diferença é que Hieroglifo. justamente é quase aquela coisa hieroglífica, né, que a gente precisa Gente, decifrar, né? Só que a diferença é o seguinte: qual que é a diferença dos emojis atuais, né, para a língua hieroglífica, não apenas no Egito, mas em vários povos do passado, você vê essa linguagem simbólica. Então, por sim, que eles escreviam daquela maneira? Porque eles conheciam o que estava por detrás daquele símbolo, e isso é um sem contexto dúvida. totalmente iniciático, esotérico, porque nas sociedades secretas hoje existe a simbologia, e quando queremos comunicar mistérios, é através dos símbolos que nós nos manifestamos, legamos o conhecimento. Então é muito interessante porque a gente está em algo complicado hoje em dia por um seguinte motivo. Por que que é tanto TLG, é tanta gíria, é tanta carinha? Por quê? Porque o gênero humano parou, ele deixou de ser estimulado a ler. E É verdade. quando, e quando você não lê, primeiro que a tua imaginação ela fica reduzida. Atrofia. Porque no nosso tempo, quando você lia Monteiro Lobato, quando você lia Júlio Sim, Verne, sim. você Imagina. imaginava na tua mente aquele cenário todo. Isso é muito importante para o próprio desenvolvimento do mental do ser humano, né? É verdade. E isso a gente carregou é, até os dias atuais, né? E vai conosco até a hora que a gente transcender, porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa, Carmen. Claro que Harry Potter é um personagem que é conhecido no mundo inteiro, e lá fui eu ler os livros, né? Porque não haviam lançado o filme, mas eu entrava nas livrarias e aí eu via filas de criança comprando Harry Potter. E aí a criançada, os jovens começam para mim, Ale, já leu Harry Potter? Já leu Harry Potter? Aí, pô, mas que raio que é esse Harry Potter? Até ele tem um raiozinho na testa, que na verdade, aquele sinal que ele tem na testa, aquilo não é um raio, aquilo é uma runa, né? E a Hum, autora, J.K. Rowling, sabe isso, é a runa do sol.
Souilo, ou Souelo. Né? Um dia a gente bate um papo sobre isso daí. Então é interessante, porque aí lá vou eu um dia e compro o primeiro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aí eu comecei a ler. Quando o filme estreou, Carmen, que eu vi os 3 atores que iriam fazer as crianças aparecerem na tela, eu fiquei muito feliz, porque eles eram exatamente como eu tinha imaginado, né? Como eu tinha imaginado Pois antes do é. filme estrear, porque é isso que a Sim, leitura faz com você. a E outra coisa leitura. que a leitura faz, pede para alguém hoje, Carmen, escrever uma redação. Não Um, sabe, é por isso que eles colocam esses emojis. Eu também é, recebo um monte de coisa, eu não sei nem o que significa. Eu tenho que falar para o pessoal, traduz para mim, por favor, ou fala em letra de forma. Eu não é, acompanho, uma que eu não sei nem fazer os emojis, nem clicar, nem sei onde é que é. Mas é isso aí mesmo, as pessoas têm preguiça, né? Que coisa chata. E redação ficou no passado, o que é ruim, porque a é. gente tem que aprender a se expressar. E aquilo que você, minha irmã autora também, né? Somos irmãos da mesma editora, que é a Madraz. Isso, As pessoas Brasa falam, Editora. as pessoas falam, é muito difícil escrever. A minha resposta é muito simples. Não é nada difícil para quem lê. Quem Claro, lê, escreve. Se claro. comunica melhor. Quem não lê, aí é emoji, TLG, é gíria, e por aí vai, né? Por aí vai. Não, a gente, graças a Deus, eu quero até mandar um abração para a juventude paramaçônica dos Demolês, das Rainbow Girls, das Filhas de Jó, dos escudeiros, dos escoteiros, porque é uma juventude, olha que legal, Caminho. Primeiro, eles leem. Sim, Segundo, quando você fala para eles de mitologia, de filosofia, eles adoro. adoram esses assuntos, né? Então vai aí o abração para todos eles, né? Que a gente estava falando desse aspecto de leitura, falamos lá do Harry Potter, eu me lembrei dessa moçada que olha, eles leem bastante, né? Isso é Bastante, bom. e isso é uma coisa boa, né? Porque no futuro será necessário o pessoal para manter essa tradição aí da leitura. E você teve comigo naquela Bienal, você viu o tamanho de fila de meninos com aquelas capas procurando livros, né? Você chegou a ver Eu isso, vi, tiramos até uma foto, delícia ver. né? É lindo ver o interesse dessa juventude maravilhosa, né? É verdade, é verdade. É muito interessante porque dentro dessa temática que a gente está lidando, você vai amar esse poeta agora, Carmen, o Píndaro. Por quê? Porque nos poemas dele, ele alertava os homens sobre os perigos da guerra e ele Olha, tentava convencer os homens da necessidade da paz. que Ou lindo. seja, ele está Que precisando voltar legal. hoje em dia, né? Ele está precisando voltar hoje em dia, Urgente, tipo amanhã, assim. com certeza. E Estou você acredita? escrevendo aqui, ó. É, ele usava a poesia para Que alertar lindo. os homens da guerra na época dele e para fazia de tudo para tentar convencer os homens à cultura da paz. Então, Sim, realmente, era um camarada iluminado. diferenciado, diferenciado, né? E É você verdade. acredita que numa dessas tentativas, né, de alertar os homens sobre o perigo da guerra, ele acabou sendo preso, né? Porque ele Nossa, estava alertando sobre a guerra, né? Aí prenderam ele, né? Só que a gente se espanta, Camille. Isso ocorreu, nossa, quantos séculos e séculos e séculos atrás, né? A gente basta ver a sim. época que ele né? Mas hoje em dia é impressionante que é o mesmo quadro. Então parece que a humanidade quase não evoluiu. Existem É, pessoas que falam a favor da paz hoje e são condenadas, são perseguidas, porque está falando a respeito da paz. Então é muita loucura. É é realmente muita verdade. loucura. Né? É muita Então é bem contradição, interessante. né? É. É um absurdo. Ele estudou em Delfos, como já falamos, e ele também estudou num outro centro de conhecimento chamado Edina. Né? E aí, Etina. Edina, né? Edina, com D de dado, Edina.
E aí a gente vê, né, essa frase, essa provocação filosófica que ele faz para toda a humanidade. Uhum. Tornem-se o que em essência vocês já são. Só que para chegar ao que vocês já são, aí nós vamos lá para Delfos, em primeiro lugar, conhece-te a ti mesmo. A ti mesmo. Né? Esse negócio de nos tornarmos o que já somos, cara, é muito engraçado. Eu falo uma coisa, e às vezes as pessoas não entendem. Quando eu falo sobre busca espiritual, gente, ninguém está na busca espiritual para chegar à perfeição. Porque a partir do momento em que você entende que a sua essência é divina, Sim, o Deus do teu coração, da tua compreensão, perfeito ele já é. Então nós claro. estamos na busca não para chegar à perfeição, nós estamos na busca para nos lembrar dessa perfeição que esquecemos. E aí Sim, voltamos à aletheia, a negação desse esquecimento, a gente parar de negar, parar de esquecer essas coisas e praticar, né? Então é sim. muito interessante esse conceito todo. Agora, tem coisas aqui bárbaras sobre a aletheia, mas como o tema hoje estava simples, a palavra, eu encontrei outras duas para complementar. E vamos ver agora. Vamos começar pela aletheia, que a gente já se acostumou até a falar a palavra. Olha que Ficou mais legal. fácil. Até eu anotei aqui. Aletheia. Aquilo que é o não oculto, o não escondido, o não dissimulado. Então, o não oculto, o não escondido, o não dissimulado. Para os gregos, existe até hoje, o termo gnose. Gnosis, conhecimento superior, uma epifania, uma sabedoria. Quando você chega a esse estado de gnose, nada mais lhe é oculto, nada mais lhe é escondido, tudo lhe é desvelado. Então é interessante que a aletheia também tem a ver com o não oculto, não escondido, não dissimulado. É o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Então, para os gregos, né, a aletheia ela se manifestava para os olhos do corpo. Agora, quando eles falam se manifesta para os olhos do espírito, aí nós chegamos à terceira visão, que é Sim, aquela que nos permite ver além da aparência, que é uma sim. capacidade psíquica que pode, com o devido treinamento, com treinamento muito sério, ser desenvolvida, né? Claro. A aletheia, ela se opõe ao falso. Ela é clara, delineada, estruturada e visível. Olha só o conjunto. Se opõe ao falso, Se opõe é ao falso. clara, delineada, estruturada e visível. Se opõe ao falso, é clara, delineada, estruturada e visível. É o que nós chamaríamos a verdadeira verdade. É a Sim. essência da verdade. Essa mesma verdade que o Mestre Jesus, o Cristo, e outros mestres e mestras conhecem. Só que, por que o Mestre Jesus, o Cristo, voltando lá no início, ele não responde a Uhum. Pilatos? Porque Pilatos, no grau de consciência evolutiva que ele possuía, provavelmente não entenderia uma palavra do que o Claro, mestre teria dito. Por isso que ele se claro. cala, né? E aí chega uma reflexão, Carmen. Às vezes, apesar de a aletheia ser algo tão visível, não apenas para os olhos, mas até para a terceira visão, muitas vezes a verdade ela pode se esconder de quem não desenvolve, não evolui a sua consciência. Você pode passar Hum. do lado dela e não perceber, né? É bem interessante essa reflexão que fica. Agora, a aletheia
tem uma amiga romana, chamada Veritas. Veritas. Que em alguns, eu pesquisei a pronúncia, algumas nações falam veritas, né? Mas Veritas, V, E de elefante, R de rei, I de isso, T de tatu, A de amor, S de sapo, Veritas. É uma divindade romana, também associada à verdade. Você até pode dizer que é a correspondência romana da Aletheia grega, praticamente, porque é bem semelhante. Só que tem alguns nuances, né? Algumas diferenças. Por exemplo, veritas, para os romanos, quer dizer precisão, rigor, exatidão de um relato. Então, no caso, enquanto a aletheia é a própria verdade, é a essência da verdade, veritas tem a ver com narrativa. Então, quando você for narrar algo, aquilo tem que ser preciso, aquilo tem que ser exato, você não pode aumentar, você não pode diminuir. E isso é extremamente engraçado no nosso tempo atual, com as tais das fake news. Quando as pessoas vão narrar coisas, nem me fale, e aparece cada informação que você fala, gente, né? Olha o que é dito aqui. Fidelidade, veritas quer dizer fidelidade, era a deusa relacionada à fidelidade ao que de fato aconteceu. Então havia até uma divindade relacionada aos fatos reais. precisa chamar Veritas urgente para o mundo nesse momento. Não, tem que Eles chamar. estão de serviço essa informação absurdamente contrária. E isso, gente, nós estamos falando de uma Roma antiga, aonde já havia essa preocupação. E aí, Carmen, é interessante que a gente chega sempre a essa reflexão. Eu volto ao tema. Sim. Será que nós evoluímos em matéria de consciência? Porque Se olhar assim agora, não. Os romanos já falavam isso. Os gregos já falavam sobre a importância disso. Antes deles, quando você vai lá para o Egito, é óbvio que no Egito existem divindades associadas à verdade, inclusive uma chamada Maat. Maat, yes, deusa da justiça e da verdade. Quando você transcendia para a espiritualidade e vinha Anubis, que era o barqueiro, antes de te levar para o julgamento de Osíris, ele ia te levar diante de Maat. E lá haveria uma balança, aonde em um prato seria colocado o seu coração, aí ela tirava uma pena da cabeça, um adorno que ela tinha, e ela colocava no outro prato. Se o teu coração fosse mais pesado do que a pena, era a condenação, você nem iria para frente de Osíris. Quer dizer, se o nosso coração estivesse cheio de pseudeia, de dolo, né? Então já a balança já baixava e a pena subia. Então, quando você vê isso no Egito Antigo, na Grécia Antiga, em Roma Antiga, em qualquer panteão de deuses, vem a questão: será que o gênero humano realmente evoluiu? Né? Pois é. Dá a impressão... coisa, a gente ficou patinando e não saiu do lugar, Ale? Como assim? Mas não dá a impressão que antigamente as pessoas estavam mais preocupadas com a aletheia, mais preocupadas com veritas? Sabe aquela história, né? O fio da minha barba vale a minha palavra? Antigamente era assim, o fio era vale... assim, Hoje em dia, você pode assinar, carimbar, reconhecer, e ainda tem gente que quer praticar o dolo, quer praticar a trapaça, com você fazendo tudo isso. Né? Então, realmente, é uma reflexão que a gente tem que parar e pensar, porque existe uma lei. A pessoa pode acreditar ou não,
sim. independente. Mas existe a lei do retorno ou a lei da ação e reação. Alguns chamam de lei do karma. Se você é pela verdade serão contigo. Agora, se você é pelo engano, pela mentira, pela trapaça, uma hora isso também retornará. E cada um é Claro, livre para escolher, né? Então claro. nós temos aletheia, nós temos veritas, em alguns países veritas, né? Aí depende do povo a pronúncia, mas nós temos mais uma amiga, Hum. emuná, Quem? emuná. Quem? Vamos soletrar. Vamos lá. E de elefante, M de Maria, U de uva, Hum. N de navio, A de amor, H de hoje. Emunar. Emuná. Emunar. Isso. Você Que é? sabe, Carmen, da onde que essa palavrinha ela vem? Não. Então, enquanto você pensa, e os amigos também, eu vou tomar a aguinha e já já a gente responde. Tá legal. Olha lá, Vamos lá. gente, vamos aqui quebrar o coco para a gente entender. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o nosso querido Tato Fischer. Ele que é ator, ele que é maestro, mágico, músico, meu amigo, uma pessoa maravilhosa, precursor nessa energia da música e das artes aqui no Brasil. Ele vai falar sobre Viva Aqui e Agora. E amanhã é dia de Santa Cecília, que é a mestra da música. Olha que chique. E foi uma super coincidência, que não é coincidência, né? Orquestrado lá no outro lado dos planos de luz. Então, eu convido a todos a estarem com a gente aqui, com o querido Tato Fischer, amanhã às 5 da tarde. Bom, Ale, da onde vem emunar? Emunar. Aprendi a falar, mas da onde não, né? Estou até vendo aqui. Eu fiz faculdade de letras, mestrado em linguística, né? Eu li muito, eu sei um pouco, sabia, né? Um pouco de latim e da raiz das palavras, mas aqui não tenho É. ideia. Carmen, você não sabe a felicidade que me dá saber das faculdades que você fez, que aí eu deixo de sentir peso na consciência quando eu mando essas palavras complicadas. Bom, as palavras tudo bem, né? Mas é o seguinte, a minha vida antes da espiritualidade e depois, né? Eu apaguei um monte de coisa do meu cérebro, É, enfim. Algumas o, ainda continuam. Não, eu adoro ler, eu adoro literatura, adoro, eu lia muitos livros, né? E, enfim, para faculdade principalmente, né? Tanto eu fiz faculdade de letras na Faculdade de São Luís, e eu só tirava 10 uns 4 anos. Aí, quando eu me formei, me convidaram para dar aula lá, né? E aí me deram a cadeira de inglês, mandaram embora os outros professores, e foi assim. Eu tinha 22 anos de idade, então foi tudo muito cedo. Eu estava começando as orações, né? As orações eu comecei com 20. Aí, quando eu comecei mesmo a energia do Mestre Saint Germain e tal, ainda continuei dando aula por muitos anos, em faculdade, em escola, em várias empresas, particular, enfim, adoro. Eu entrava às 6h15 da manhã, trabalhava em 5 empresas num dia, porque eu adoro trabalhar, né? Quando Deus me deu a oportunidade, eu aceitei todas no mesmo dia. E meu pai ainda falava, imagina, você não precisa disso, pode escolher uma só. Eu falei, não, era meu sonho. Eu mandei currículo para um monte de lugar que eu queria trabalhar. Aí 5 me chamaram depois de 3 anos para começar no mesmo dia. E eu comecei. E no foi assim mesmo dia. 14 anos. Você acredita? E foi desse Acredito. jeito. A minha vida é toda. Cara, eu acho que quando a gente coloca para o universo, ele ouve. Não na hora que você quer, né? Eu adoro palavras, mas essa aqui, emunar, eu não tenho Emunar. ideia mesmo. É. Por isso que eu Eu, adoro as eu, tuas aulas e eu anoto tudo, porque eu adoro eu aprender. sei. Eu acredito, Carmen, porque eu te conheço só há 30 anos, né? Então é É, claro que eu acredito, a gente sabe que é bem verdade mesmo. Mas emunar ou emunar? Esse A do final emunar. é meio aspirado, né? Emunar. Tá. Aí já tem uma dica, emunar, que isso vem do hebraico. Então, Ah, hebraico. Por isso que eu não sei. Hebraico. para eles, né, é a representação da verdade. Agora, a gente tem que começar a me fazer uma diferença. Por exemplo, a aletheia é a verdade que é a verdadeira verdade, é a verdade essencial. Ah, Veritas é a narrativa que contém a verdade.
A narrativa que tem que ser séria, que não pode ser modificada. Eu narro baseado no fato. E isso é muito importante, né? Principalmente para os romanos, onde você tem o direito romano, onde se quer chegar aos fatos. E aí a gente E tem também é importante para os dias atuais. muito, Veritas. é demais para os atuais. É, E aí tem o emunar, que é confiança. É uma verdade, mas é confiança. a verdade associada à confiança. E é tão bonito isso, porque é confiança em Deus verdadeiro. Se o Deus é verdadeiro, se o amigo é verdadeiro, um amigo verdadeiro, um Deus verdadeiro, lhe passa confiança. E Sim, isso claro. leva à verdade. Então é um conceito tão bonito, essa associação de verdade com confiança, com confiável. Mas tem umas coisas muito interessantes aqui sobre o emunar, é cumprir o que se prometeu, né? Hum. Cumprir o que se prometeu é Essa cumprir. palavra é forte, adorei. Ah, é ótimo isso. É cumprir o que se prometeu, ser fiel à palavra dada ou a um pacto. Ser fiel à palavra dada ou a um pacto e jamais trair a confiança. Então a gente vê que emunar é uma verdade, é algo muito sério. É a Sim, verdade associada à fidelidade, associada à confiança, mas aí, dentro de todos estes conceitos, a gente dá um salto quântico, porque emunar tem a ver com uma verdade que virá. Por que virá? Porque ela foi prometida. E olha, aí, emuná acaba sendo aquilo que se espera, porque foi prometido, e porque foi prometido se cumprirá. E por que nós temos um salto quântico, Carmen? Porque aí você entende as profecias. sim, É porque um profeta, ele lida com o quê? Ele vai até a verdade. Então vamos entender assim. Olha, agora vai ficar legal o entendimento. O profeta vai até a aletheia, que é a essência da verdade. Aí, quando ele volta, ele precisa traduzir aquilo numa narrativa que as pessoas entendam, mas que ela seja fiel a Deus, por sim, assim dizer, né? sim. E quando essa narrativa, o profeta ele profetiza, nestas palavras as pessoas veem a verdade e esperam que se cumpra a profecia. E Sim. também interessante a união tanto de aletheia como a união de emuná e a união do intermediário, que é veritas, nesse contexto profético. E quando a gente fala de profetas, Ezequiel, quando você fala de Nostradamus, que era membro de uma sociedade secreta muito séria na época dele, quando a gente até mesmo fala dos aspectos visionários do querido mestre ascensionado Saint-Germain, você Uhum. entende que são figuras ligadas, né, a esses três conceitos, aletheia, veritas e emuná. Agora, emuná Muito tem uma legal. surpresa que eu deixei para os 10 minutos finais, e Hum. eu tô terminando mesmo, depois a gente vai ficar aqui batendo papo depois. Né? Emuná, na origem, ela tem, na origem da palavra, a origem é a mesma que a palavra amém. Ah, é?
Que É, lindo. é. Emuná tem na palavra a mesma origem que o amém. Agora, amém, assim seja, né? Então, é uma crença fundamentada na confiança relativa ao amanhã. Sim, Quando a gente fala algo para alguém, a pessoa responde assim seja, né? Então, é, isso é o emuná, isso é a confiança. E a forma mais elevada de emuná realmente é a desvelação, realmente é a profecia. Então, é interessantíssimo como tudo começou hoje e foi com uma pergunta: o que é a verdade? E aí nós fizemos um caminho, sim, gregos, romanos, judeus, para falarmos um pouco mais a respeito da verdade. Esta verdade da qual todos nós somos buscadores. sim, E a busca pela verdade não é um processo apenas para uma encarnação, a fim de que cheguemos um dia à essência, nos tornemos em verdade a essência que já somos. uhum, Algumas encarnações terão que ser passadas. E sim, quando claro. você dedica a tua vida à busca da verdade, essa vida passa a ter um outro sentido, essa vida vale a pena, essa vida abençoa outras vidas que convivem com ela, porque como é bom a gente conviver com pessoas emuná, com pessoas confiáveis. Como é bom a Sim, gente conviver com pessoas veritas, pessoas de fato, pessoas que não fazem fake news, pessoas que, na sua narrativa, a verdade está sempre presente. Como é claro. bom a gente conviver com pessoas de aletheia, pessoas do Alet, pessoas que negam aquilo que se esqueceu, a fim de que o que foi esquecido novamente venha à tona e passe a ser a nossa busca Sim, pela verdade. Como lá o poeta disse, a fim de que nos tornemos o que em essência somos, né? sim. Então, é bem Adorei. interessante, porque Zingaro, adorei. essa palavra, Camila, na semana passada, ela surgiu assim, sabe, num insight. Aí eu falei, puxa, até agora a gente não falou de Aletheia. Tá, ai, vamos falar de Aletheia. Né? E aí de Aletheia foi para Veritas, de Veritas foi para Emuná, Adorei. e isso deu Ó, esse bom papo. muito legal. Eu preciso confessar uma coisa. Eu procurei no Google como é que falava a Leteia. Aí tá, veio uma voz e falou Alicia. Então Alicia. hoje, aí quando eu divulguei hoje à tarde, eu falei Alicia. Eu não quis procurar nem significado, nem o que era, porque eu quis ouvir a sua aula. Mas eu quis saber como é que pronunciava, É, né? Porque como eu dei aula de inglês, para mim pronúncia é um é, lance é. importante. E aí, Aletheia, Alicia, Aletheia eu estou falando assim, é em mas português. o aportuguesado, né? Até porque eu pensei, eu já mandei a palavra. Se na hora que eu for explicar para o povo, eu for colocar um aspecto mais grego da coisa, aí que a Carmen vai, meu Deus do céu. Agora não basta apenas escrever essas palavras, agora até a gente tem que falar Ah, grego, eu né? tô Porque adorando. isso, Olha, só não tendo que aprender grego tá muito bom, porque nessa altura eu não sei nem se o meu crânio aqui consegue registrar letrinhas diferentes e tudo mais, né? mas a sua Mas que é pronúncia tudo. precisa ser Olha, a tua aula hoje foi espetacular. Eu bom, agradeço super, muito legal e mas muito importante para esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão tão perdidas e ao invés de buscar a verdade e viver a verdade, ficam se perdendo nesse marasmo aí de
fake news, um monte de coisa que não tem nada a ver, esse mundo de mentira, pseudeia e engano, ápate. Agora eu vou começar a botar essas três palavras aqui, nossa, e É, trapaça, dolo. tolo. Vamos ver como é que fica aqui com a minha família, se eles vão me expulsar de casa ou não. Mas querendo só dizer, porque você na pronúncia que você pesquisou está correta, mas ela vai remeter, evidentemente, ao grego, né? Mas a pronúncia Ah, está sim. Ah, correta, ok, claro. corretíssima, né? Até a gente nos anúncios maravilhosos das lives, né? Saiu com TH, mas em português você não tem o TH no final. Você vai direto, aletheia, exatamente como eu estou Tá, falando, né? Mas legal, legal. é interessante, é interessante. Eu sei que você vai falar que a gente tem 4 minutos, né? Mas eu sei, a Três, gente agora tem. são três. Eu São acabei de olhar três. para o reloginho aqui. Ah, Três. são Três três, minutos. né? Só por causa de Aletheia, né? Por causa de Veritas e de Emuná, Veritas né? Um e minuto para cada Emunã. uma. Olha que legal, é? Então, vamos lá. Esses 3 minutos, a gente só queria lembrar, com muito amor no coração, desse grande mestre, que é o mestre ascensionado Hilarion. Sim, Cura e verdade. verdade. Ele é Cujo o que, templo é na Grécia, em Creta. exatamente, ele é o que faltava para nós encerrarmos hoje. Por Maravilha. quê? É possível algum tipo de cura sem andarmos de mãos dadas com a verdade? Não. A verdade, ela cura. A verdade ilumina. A verdade transforma. Aonde existe a verdade, não há nem a trapaça, não há nem o engano, não há nem a mentira, e tudo se torna salutar, tudo se Uhum. torna saudável. Quando você reflete, puxa, por que será que às vezes adoecemos? Porque talvez esteja nos faltando algumas coisas. E fica aí a reflexão. Quando você busca saber quem você é, da onde você veio, para onde você vai, você se torna um ser mais verdadeiro. Se Sim. torna, na verdade, o Deus que, em essência, tu já és. Então, a todos, verdade, cura. A todos nós. É isso aí. Amém. Adorei. Amém, amém, amém. Qual que é a palavra mesmo? A mesma palavra. Emuná. É a mesma palavra que assim seja. Amém. Se E assim cumpra, é. né? Amém. Que se cumpra. Gratidão, Ale. Beijo no coração. Obrigado. Grande semana aí. É semana de ação de graça. Então, gratidão por estar com a gente na família Pax há mais de 30 anos. Gratidão, Gratidão. namastê, família Pax. Tchau, tchau.